Olá, signo de Libra, sejam bem-vindos ao canal Elion Zoar, onde o tarô é luz e cada mensagem é um chamado do universo para você. Eu sou Gustavo Luzan e você não chegou aqui por acaso, o universo te trouxe, né? E atenção para a nossa leitura do canal, Tríade da Alma, focada nos 3 pilares do cotidiano do ser em si, particular, familiar e profissional. Essa leitura ressoa-se para os próximos 7 dias, então atenção, signo de Libra, librianos e librianas, tá? Tirem somente o que ressoar positivamente para você, tudo bem? Vamos lá então, Tríade da Alma, pilar familiar para o signo de Libra. Por favor, universo, 2 cartas para justamente fazer o entendimento dos próximos 7 dias para o signo de Libra. Por favor, universo, 2 cartas. Coruja. Ó, as corujas, mas é a carta do pássaro. Carta do pássaro, né? Estou falando 7 de ouros. Apesar de ter uma conotação material, financeira aqui, né? A carta está no intelecto, né? Eu acho que tem mais a ver alguma situação de expressão, que os pássaros têm a ver com a sua interligação, né? Sua comunicação, né? Ainda mais porque saem totalmente do âmbito material e financeiro, né? Então, Tríade da Alma, pilar particular, né? Carta dos pássaros, então vamos por esse entendimento de comunicação, perfeito? Eu acho que eu não tô vendo alguma outra definição para essa carta para o pilar particular, Tríade da Alma. Vamos lá então, mais uma carta, por favor, pilar particular para o signo de Libra. Libra, librianos e librianas. Mais uma carta, por favor, universo. Sol? Legal! O Sol nem é invertido, hein? Não é carta invertida. Gente, Sol é brilho. É igual aqui, ó. Ao brilho. Né? Então, eu tô falando de comunicação, eu tô falando de iluminação, tô falando de brilho, entendeu? Tudo no quesito particular para o signo de Libra. Librianos e librianas, vocês estão bombando o seu particular, vocês estão praticamente assim, o que eu posso dizer é que vocês estão totalmente estáveis no seu âmbito particular. Começamos muito bem, a leitura Tríade da Alma para o signo de Libra. Nossa Senhora, vocês estão tão equilibrados e vale agora só, dando stop aqui rapidinho na Tríade da Alma, por que este nome Tríade da Alma? É um trabalho, né, que foi realizado ao longo de quase 4 para 5 anos, né, de estudos, né, tudo começou só para já reforçar, sempre estou colocando isso nas leituras, tá, pessoal? Iniciou com o estudo da Cabala, né? E justamente, né, quando eu vi a correlação da árvore da vida, né, justamente desde a Malkuth até a Keter, né, aí isso nem se falar da Malkuth, né, eu entendi a associação, né, justamente para a questão dos 22 caminhos entre as Séfiras, né, lá nas Sephiroths, né, estavam correlacionados ao tarô básico, né, de 78 cartas, né, que são os arcanos maiores. E aí, justamente, ao estudar a Malkuth, né, a Malkuth é a base, né, da árvore da vida das 10 casas da Sephiroth, né? Então a Séfira Malkuth, né, que ela justamente ela tem uma interferência muito grande por uma casa oculta, né, que a gente chama de Shekinah, né, que é a presença divina do Criador, né? Então Malkuth é o seu reino, perfeito? A energia do seu reino. E você tem todo o amparo, o suporte para justamente criar, fazer o seu caminho até chegar à ascensão da Keter, que é um outro assunto que não veio o caso da leitura do baralho Lenormand, perfeito? Mas o baralho Lenormand justamente é que me fez esse norte do estudo da Malkuth, né? E justamente
para que eu conseguisse direcionar para justamente o meu reino estivesse em prosperidade e com constante equalização. Então eu estou aqui justamente compartilhando, né, um conhecimento à base de muito estudo, perfeito, justamente nesses 3 pilares que justamente foram designados e denominados, né, principalmente a ideia de leitura, a dinâmica da leitura, né, que é a tríade da alma, né, para o pilar particular, familiar e profissional. Por quê? O particular nada mais é que o seu interior, como eu disse, que é justamente a referência, né, da Kabbalah, né, na árvore da vida da primeira casa, que é a Malkut, né, que é o seu reino interior, né. Então, referenciando justamente lá dentro, e o estudo começou lá dentro, né, e justamente a sua área particular, ela interfere totalmente no reino à sua volta, que é o quê? A sua família. Perfeito? E aí está as relações, perfeito? E automaticamente os 2 pilares, tanto particular quanto familiar, interferem diretamente no seu processo profissional, que eu carinhosamente denomino de realizações. Então, os 3 pilares são totalmente interligados, por isso que a leitura é breve, para os próximos 7 dias, porque a energia pode mudar. Mas o mais interessante, que está acontecendo nas outras plataformas, é que se você entrou aqui e essa leitura já, por exemplo, já tem mais de 6 meses, não importa, ressoe para os próximos 7 dias, porque essa leitura foi feita por você, combinado? Então vamos lá, nessa energia boa, já que Libra apresenta aqui, pessoal, né? Tríade da alma, pilar particular, né? Eu tenho os pássaros e o sol, né? Justamente a questão da comunicação e o brilho, né? Ou seja, librianos e librianas estão bombando. Vocês estão sensacionais, vocês estão no equilíbrio energético sensacional, sabe? E isso eu estou falando até mesmo na forma de comunicar, na forma de se apresentar, na forma de dialogar, perfeito? E aí fica um ponto de atenção, né? Não deixe de se proteger já. Então, para quem justamente está numa energia tão frondosa igual vocês, né? Signo de Libras, né? Librianos e librianas, né? Muito cuidado, filtrem bastante as fofocas, né? Então, às vezes as pessoas não entendem essa estabilidade que a gente possa ter em um dos pilares da tríade da alma, perfeito? E um fator interessante também que eu quero compartilhar com vocês, vocês vão entendendo a caminhada terrena enquanto aqui, que a tríade da alma ela puxa esses 3 pilares, e podem ter certeza, nunca os 3 pilares, nenhum dos 3, tá certo? Vão estar 100%. Por quê? É experiência, perfeito? Então, você pode ter certeza, ou 2 pilares vão estar 100%, o outro precisa de equilíbrio, tá bom? O signo de Libra. Ou um pilar somente está 100% e os outros 2 precisam de equilíbrio. Então, o que acontece? A natureza é excepcional, a influência do universo é excepcional, porque vocês vão perceber nas leituras, nunca um pilar deixa de estar 100%. E essa é a conduta de aprendizado que eu tirei muito, né, dos meus estudos iniciais lá 4 anos atrás da Kabbalah, né? Justamente como somos energia, tudo muda à nossa volta e só depende da gente. Entendem? Então, a energia, então essa orientação que não é só uma orientação de caminhada nesses 3 pilares para os próximos 7 dias, mas um convite para o seu interior e que você encontre a sua energia, que você consiga justamente administrar essa energia em busca do equilíbrio e quem sabe chegar, né, numa excelência, né, de 100% nos 3 pilares. Aí como o estudo da Kabbalah em dia já condiz, né, então você praticamente já vai ter passado sobre as 10 casas e ter chegado a Keter, né, que é a ascensão divina, perfeito? Mas vamos lá então, pessoal, continuando aqui, tá bom? O pilar aqui, né, o pilar particular, e agora a gente vai para o pilar familiar, pessoal. Só um minutinho, a carta virou aqui, só deixa eu ajeitar o baralho aqui, pessoal. Mexendo, conversando com vocês, o baralho virou aqui. Então vamos lá, tríade da alma, pilar familiar, por favor, 2 cartas, por favor, universo, signo Libra, vamos lá, librianos e librianas, o que nós temos aqui? Mais uma carta, pilar, navio, carta do navio,
Estou falando aqui do 10 de espadas. Pilar familiar, carta do navio. Bom, familiar, 10 de espadas, né? Aí eu tô falando conflitos, decisões, mas aí você tem, isso é relacionado ao 10 de paus, tá? Signo de Libra. Mas você tem um navio, que aí é uma questão de navegação, uma questão de transição, uma questão de um caminho início final, né? Então, começamos algum processo de transição aqui, né? Ou um processo de corte aqui no âmbito familiar, não é mesmo? Então lá, ou um movimento, né? Vamos lá, mais uma carta, Tríade da Alma, pilar familiar para o signo de Libra. Por favor, universo. Caixão. Caixão. 9 de ouros. No âmbito familiar. No âmbito familiar. No âmbito familiar, o navio e o caixão. Movimento. Caixão, algo tem que findar. Algo tem que findar para um novo começar. Me veio muito... É um grupo muito específico que eu vou falar aqui, tá? Tá, librianos e librianas. É um grupo muito específico. Possivelmente, com certeza, é um libriano ou libriana que já está no processo de encerramento, né, de algo, ou de uma relação, ou justamente desvincular-se de parentes tóxicos, né? E justamente você está movimentando já. Você está em movimento, né? Então, o caixão, apesar, né, da ideia do morrer para renascer, né, é a questão do renascimento. É o encerramento pelo nascimento, renascimento, né? Então, possivelmente é um fim de uma fase de estagnação, né? Mas com uma mudança positiva, certo? Uma mudança positiva que ressoa porque você movimentou e você finalizou. Então já se realizou, tá? Esse encerramento já se realizou. O libriano e a libriana que eu estou comentando aqui agora, esse pilar, né, da família, é um libriano que está justamente se levantando, né, ou então está movimentando, está prosseguindo, perfeito? E realmente a mudança, ela é sempre positiva, né? O findar, né, para algo renascer, perfeito? Então, o que eu posso justamente deixar aqui de boas energias, né, para o signo de Libra, né, que está nesse processo já de processo concretizado e novos caminhos, né, um novo movimento, né, que ele está seguindo, né, é o fim. O fim é necessário. O fim é necessário para que haja um novo movimento. Perfeito? Então, eu acho assim, é você encarar essa oportunidade, sabe, seguir de Libra. Encarar com a cabeça em pé, seguir, entendeu? Novos horizontes se esperam, sabe? Então, eu acho positivamente para justamente esse grupo específico que eu estou falando, em que já findou justamente um contrato, findou um relacionamento e agora está se reerguendo para voltar a caminhar, né? Então, é hora de deixar o passado para trás, né? E procurar um novo. Eu acho que a melhor definição para vocês, para esse grupo específico aqui, do signo de Libra, tá bom? Librianos e librianas. Realmente, há uma certa dor, entendeu? Mas o novo te espera, librianos e librianas.
Tá bom? Então, siga em frente, movimente-se sempre, combinado? Então, vamos agora para o pilar. Lembrando, antes do pilar do profissional, tá, pessoal? A gente costuma justamente dar algumas, com base na leitura que é realizada, tá? A gente costuma dar algumas orientações de arquétipos, né? Para você poder utilizar na sua tela de fundo, notebook, celular, como também justamente pedras, né, cristais, né, e também justamente a cor, né, a cor ela vibra muito, né, com o que você precisa para a energia. A gente tenta justamente orientar aqui com relação às cores, né, ainda mais na orientação da cromoterapia, tá bom? Né? Então, quem não sabe, procure cromoterapia, vocês vão entender o estudo das cores, tá bom, pessoal? Tudo a ver com a parte energética também, tá bom, pessoal? Então, e também falaremos também de números da sorte, beleza? Os números das cartas, tá bom? E os números intuitivos também, tá bom? Aí já é a minha colaboração, tá? E também no finalzinho faremos uma leitura, né, do oráculo do baralho Lenormand, tá? Pra gente fechar com chave de ouro a leitura de vocês, tá bom? Librianos e librianas, vamos lá então. Terceiro e último pilar, tríade da alma, já temos aqui o particular, né, e o familiar, né. Então nós temos aqui orientações positivas, orientações boas, né. Então vamos ver agora o que nos espera a tríade da alma para o pilar profissional, para o signo de Libra. Por favor, universo, duas cartas, por favor, duas cartas. Signo de Libra para o pilar, tá. Não foi invertida, cachorro, uau. Pilar profissional, tríade da alma, signo de Libra, o cachorro, 10 de copas, coração puro, né? Amor, paixão, né? Na área profissional, mas o cachorro ainda mais no âmbito profissional, ele está muito voltado para a lealdade, né? O cachorro fiel escudeiro, né? Então nós temos essa carta aqui de lealdade, né? Lealdade no âmbito profissional aqui para o signo de Libra, né, na nossa tríade da alma. Então vamos lá. Então, lealdade no âmbito profissional, né? Será que é você ou será que é de terceiros? Muito importante, tá, pessoal? Falando aqui para vocês, a gente costuma também, com base nas cartas, eu consigo te dar um norte também, tá, pessoal? Para, como é que fala? Para os possíveis interferência de signos, né? Então, nesse processo aqui, né? Nesse processo aqui que eu falei com vocês, voltando lá no pilar, né? No pilar particular, né? Sobre justamente essa parte justamente de comunicação, né? Iluminação, né? Que o libriano, a libriana está com toda a polpa, né? Tudo, né? Mas muito cuidado, né? Filtre bastante, né? Qualquer interferência, né? Signo de Gêmeos e signo de Leão, tá bom? Então fica a dica aí para você justamente, cuidado, filtrem bastante o que esses dois signos podem falar para vocês, combinado? E para o ambiente familiar, tá bom? Que é justamente, a gente está aqui justamente falando de librianos e librianas que deram corte, estão justamente em movimento, né? Se reerguendo, né? Que vocês justamente possam se amparar, né? Possam se amparar, né? No novo, né? No que está por vir, né? Mas que você possa ter ajuda, né? De sagitarianos e escorpianos. Sagitarianos e escorpianos, tá bom? Fica a dica para vocês aqui. E aí agora, continuando, nós já temos a primeira carta aqui, né? Do pilar, né? Do pilar profissional, né? Que aí nós estamos falando justamente aqui do cachorro, né? Da lealdade, né? Então, 10 de copas, câncer, tá? Então aqui já está falando aqui de uma lealdade do canceriano aqui. Perfeito? Justamente junto com o libriano ou libriana. Olha só que bacana. Temos aqui um canceriano aqui apoiando e sendo leal o signo de Libra. Então tá bom. Mais uma carta para fechar a tríade da alma. Pilar profissional, por favor, universo. Mais uma carta, finalizando. Pá. Cobra.
Carta da cobra. Dama ou rainha de paus. Bom, eu tô falando de lealdade, né? De um canceriano, né? Mas também aí vem a cobra, né? Que é a dama ou rainha de paus, né? Então, assim, a cobra ela tem muito a ver não com um ponto de atenção aqui, tá? No âmbito profissional, ainda mais vindo com a carta da lealdade. Então, um grupo específico eu vou estar falando também de librianos e librianas. Mas eu estou falando aqui justamente de lealdade de grupos, né? E também a cobra ela tem mais uma conotação de estratégia, porque ela não dá o bote errado, certo? Então eu estou falando para um grupo de librianos aqui, ainda mais vendo essa energia bombando que vocês estão aqui no âmbito particular de vocês, com esse sol aqui, né? E com a comunicação dos pássaros aqui, né? Então eu estou vendo que justamente é um libriano que também ele já tem a sua estrutura montada, ele tem a sua visibilidade no âmbito profissional. Não estou vendo uma condição de algo, como é que fala, uma coisa negativa, tá vendo? Então eu estou justamente vendo lealdade com estratégia, tá? Então o que eu percebo aqui é que a lealdade, ainda mais sendo a primeira carta da área de profissão, já saiu em outras leituras, tá? Conota muito uma ideia, tá? Ainda mais essa questão do canceriano aqui, e olhando aqui para essa rainha de paus que eu tô vendo um escorpião aqui, sabe? Um signo de escorpião e câncer, tá? Na tríade da alma, pilar profissional, tá bom? Em que justamente possam trabalhar com vocês, tá bom, librianos? Ou então eles sejam justamente sejam gerenciados por vocês, tá bom, librianos e librianas, tá? Então, visto aqui uma questão de lealdade, o canceriano, ainda mais o câncer, né? O canceriano é muito família, né? O câncer abraça, né, uma causa, ainda mais quando ele gosta para valer mesmo. Então, e quando ele gosta de trabalhar e gosta do chefe, ele gosta para valer também, entendeu? Então, assim, fica essa dica aqui, que estamos falando de um grupo de librianos e librianas, o signo de Libra, né, que estão estabilizados, entendeu? E tem todo um amparo, um suporte por trás, tá? Vocês têm uma equipe formidável por trás, justamente auxiliando esse sucesso que vocês estão hoje, tá bom? A nossa caminhada ela é uno, ela é individual, perfeito? Mas ainda mais na conquista financeira e material é necessário que a gente precise do próximo, né? Volto a dizer, a caminhada é uno, é individual. E a gente vê isso muito no estudo da Cabala, na árvore da vida, principalmente quando a gente começa a estudar Malkuth, né? Que é o nosso reino interior, influenciado pela Shekinah, que é justamente a energia do Criador, perfeito? E justamente esse libriano aqui, ele já é praticamente, ou ele está a caminho da realização, ou já é justamente um profissional realizado, tá bom? Mas para que essa realização chegasse, existe toda uma estrutura por trás. Existe toda uma estrutura por trás, existe toda uma lealdade sendo pregada por uma pessoa, por várias pessoas do grupo de câncer, para que ele justamente se mantenha, tá, onde ele está hoje. Mas hoje ele é a cobra, ele é um cara astuto, né? O libriano que eu estou justamente citando esta leitura aqui é um libriano que é justamente inteligente, sabe de estratégias, tem astúcia. Então, com certeza, nenhuma situação, ele é tão bem estruturado, esse libriano, que é muito difícil ser pego, né, desavisado, pela sua experiência de vida, pelo tanto que ele se empenhou, pelo tanto que ele se projetou, justamente ele trabalhou para chegar onde está, perfeito? Mas, para manter toda essa estrutura, existe uma equipe por trás. Então, esta é a dica aqui, que justamente é que o libriano no ambiente profissional, para esse grupo muito específico, está ótimo, porque na sua base tem muita lealdade, perfeito? Tem muita lealdade.
o que fica somente aqui uma dica, né, é que realmente a lealdade ela tem que ser reconhecida, tá certo? Mas tome cuidado para não virar obrigação. Um líder, ele sabe reconhecer, certo? Mas a gente não pode ficar também preso, né, a justamente essa obrigação de reconhecer a lealdade, né? Então, cabe justamente esse discernimento desse libriano que está com toda a polpa aqui, porque está ótimo no ambiente psicológico particular, está recomeçando no ambiente familiar e está justamente estruturado e praticamente é a caminho do sucesso no ambiente profissional com um grupo muito leal. Perfeito? Então, é muito bacana essa leitura de Libra, tá certo? Librianos e librianas com tudo aqui nos próximos 7 dias, muito bom, muito bom. Então, pessoal, vamos lá, então, as orientações e indicações aqui, tá bom? O que eu posso dizer para vocês, ainda mais com esse sucesso intelectual e sucesso profissional aqui de vocês? Vocês possam usar, por exemplo, a pedra, essa semana que passou outro dia, eu tô indicando ela muito, tá? Porque muitos signos estão positivos, tá? A citrino. Quem tiver, use citrino nos próximos 7 dias, tá? Sucesso, alegria, né? Abertura de caminhos, né? Então, principalmente para o âmbito profissional aqui, para poder continuar mantendo, né? O difícil é chegar, mas mais difícil ainda é manter, né? Então use bastante citrino nos próximos 7 dias, combinado? Signo de Libra. E vamos lá. Para você que está nesse processo, até mesmo aqui no âmbito familiar, tá? Librianos e librianas, que vocês estão recomeçando, né? Recomeçando, já estão em movimento tudo, verde, força intuitiva, esperança, usem bastante verde, tá? Principalmente para dar um up, né, nesse pilar da tríade da alma de vocês, tá bom? Vai ajudar bastante nos próximos 7 dias, tá certo? E qual arquétipo que eu posso deixar para vocês utilizarem aqui, né? Olha só, interessante, ainda mais dessa, me vinha aqui essa, né, eu já sei, assim, não vou, porque eu já repeti em outras 2 leituras a cobra que saiu, tá? Mas eu quero testar, eu quero passar um arquétipo diferente para vocês. Camaleão. Arquétipo camaleão. O camaleão, ele se camufla, né? O camaleão, ele camufla no ambiente e só observa. E ele é totalmente bilateral, né? Ele olha em vários ângulos e diversos e vê todas as possibilidades que tem à sua volta. E isso condiz totalmente com essa energia aqui particular e essa energia profissional do signo de Libra, tá? Então, o arquétipo, né, é adaptável, né? Então, essa questão, né, de mudar de cor, né? De ser despercebido, mas você está observando, né, tudo, né? Então, acho que o camaleão, para reforçar essa egrégora, essa energia maravilhosa que Libra está, vamos utilizar, então, o arquétipo do camaleão. Combinado, pessoal? E vamos lá, finalizando aqui, antes, inclusive, da leitura final, né, do nosso oráculo Lenormand, né? Vou passar aqui os números da sorte, né? E já fomos das cartas, né? Os números 12 e 31, os números 3 e 8 e os números 18 e 7. Combinado, pessoal? Intuitivamente eu costumo indicar alguns números, né? Então vamos lá. 7, 14, 22, 28, 35, 47. Fica aí. Se quiser voltar, você volta aí o vídeo aí e anota esses números aí, tá bom? Utilizem com sabedoria. Combinado, pessoal? E vamos então finalizando aqui a nossa leitura muito positiva, né, para os signos de Libras, né? Ressoe positivamente para vocês, né? Então, assim, que vocês possam, essa leitura, né, do oráculo Lenormand, tá? Então eu faço para a gente fechar com chave de ouro aqui essa parte de vocês aqui da leitura que foi tão positiva, não é mesmo? Aqui para o signo de Libra. Vamos lá, por favor, universo, uma carta para ancorar essa leitura para o signo de Libra. Por favor, uma carta. Virou. Os livros. Carta. Os livros, pessoal. Perfeito? Vamos fazer a leitura. Os livros. Representa conhecimento, estudo, segredos e aprendizado. É um símbolo de sabedoria oculta, informações guardadas e busca por conhecimento. Indica a presença de oportunidades para a educação,
pesquisa ou autodescoberta, assim como a importância de explorar o mundo intelectual e expandir os horizontes mentais. Esta carta sugere a valorização do aprendizado contínuo, a busca por conhecimentos que possam trazer benefícios e a disposição para descobrir segredos ou informações ocultas que podem ser úteis para a sua jornada pessoal. Que bacana, top, top! Fechamos com chave de ouro essa leitura, librianos e librianas. Signo de Libra, muito bom essa leitura. Então, pessoal, para finalizarmos, por favor, não deixe de fazer o Triplo C, curta, comente e compartilhe sempre. Eu sou Gustavo Luzan e despeço de vocês aqui do canal Elion Zoar com uma gratidão enorme e espero vocês até a próxima.